Mano, uma madrugada de um domingo e me bateu vontade de fazer alguma coisa. Aí eu pensei, vou gravar alguma coisa, porque eu não gravo tem meses, anos, milênios, não sei. Aí eu comecei a pensar o que eu posso falar, tópico que eu posso abordar. E eu comecei a pensar em podcast. Tá, mas o que é um podcast? Um podcast, definido pelo Google, deixa eu ler aqui, que eu anotei. Forma de publicação de ficheiros de internet, blá, blá, blá. Mas o que realmente é? É tipo, imagina um bando de gente, ou até uma pessoa só falando um tópico aleatório ou pré-definido. Eles se aprofundam nesse tópico e ficam falando por horas. Tipo, um exemplo, pode ser um tópico amplo, viagem no tempo. Aí eles começam a criar teorias sobre viagem no tempo, multiverso, etc e tal. E o motivo de eu gostar de podcast é exatamente isso. Porque, eu vou dar um exemplo. Eu chamo 3 amigos. A gente vai abordar o tópico, sei lá, estrogonofe. Aí a gente começa a falar de estrogonofe. Aí fulano fala que gosta de estrogonofe de frango. Aí o ciclano gosta de estrogonofe de carne. Aí o beltrano fala que ele prefere qualquer um que não tenha batata palha. Aí eu falo que não gosto de estrogonofe. E nesse assunto a gente começa a descobrir pontos de vista diferentes, coisas que a gente não pensa, coisa que a gente provavelmente não pensaria ou não conheceria se não fosse conversar com alguém ou ouvir pessoas conversando, sabe? Então eu acho que pra quem é antissocial, pelo menos eu, ficar ouvindo várias pessoas com vários pontos de vista diferentes é um bom passatempo. Eu escuto Nerdcast tem 4 anos praticamente. Aí eu paro pra pensar o tanto de coisa que eu já aprendi com eles, por causa do time científico que eles ficam falando, sei lá, desde biologia, matemática, ciência no geral, ou até mesmo as histórias que eles contam, porque os caras têm tipo mais de 40 anos, tá ligado? E, ou seja, já viveram muita coisa, contam história do passado, coisas recentes, ou até história de conhecidos. Mas o que eu vim falar aqui é de um podcast recente que eu comecei a ouvir, que é o Flow, que é do Monark, do Randoms Plays, e o Igor 3K. E quem apresentou esse podcast foi o Vagneu, então obrigado, Vagneu. E no Flow eles convidam pessoas presencialmente pra ficarem ali conversando, bebendo e falando sobre a vida, sobre política, sobre o YouTube atual, antigo. Um bom exemplo disso é o Vino Extreme. Eles ficaram conversando sobre como o YouTube era na época que eles estavam em alta, começaram a falar do YouTube atual, o que eles pensam, fazendo crítica ao Rezende, ao Felipe Neto, etc. Umas críticas construtivas, não denegrindo a imagem de alguém. Ou até o Flow que eles chamaram o Zeluni e começaram a falar de política e de como que tá o Brasil atualmente e algo do tipo. Também tem os episódios que eles chamam o Rafael Lima, do Ideias Radicais, pra ficar falando de anarcocapitalismo, etc. São podcasts muito longos e tu não sente o tempo passar, porque é um podcast muito ativo. As pessoas ficam falando bastante e informações, tipo, curiosas aos ouvidos, por assim dizer. Daí eu vou inserir alguns trechos aqui pra ilustrar como é que funciona. Eu adoro cerveja, inclusive bebe direto aqui no Flow. Eu gosto de cerveja. Engorda pra caramba, né? Peso é uma parada chata, né, mano? Porque comer é muito bom. É muito fácil ser gordo. Muito fácil, cara. Eu sempre fui, na minha vida, eu sempre fui gordinho. Inclusive, boa parte do canal. Nossa, na época que eu fui lá pra Fátima Bernardes, eu tava uma bola, velho. Eu ainda cortei... Paçoca. Ainda cortei, eu tava uma bola. Mas eu sempre fui gordo. Na minha Cortou a infância, barba, cortou o cabelo curtinho. fiquei uma bola, redondinho, cabelo de ovo, mano. Eu tava o mais feio possível, não entendi aquilo. Mas tá falando de quem mesmo? Vamos continuar, depois Caos. a gente pega. Do caos, porque Não, tipo... a ditadura, eu não tenho foi, a ditadura não foi um caos. Ela foi completamente organizada. Exato, e teve lados positivos daquela mas época. isso não significa que é bom. Uma coisa organizada, sabe uma coisa muito organizada também? Uhum. O nazismo foi extremamente organizado. Total. Entendeu? Significa que é bom? Significa que é bom. Não. Entendeu? Tipo, Com eu não tô certeza. falando que a ditadura foi igual ao nazismo, mas tipo, organização, Tá sim, disciplina... tá sim. Tô sim. Você acabou de falar isso. Tá falando, eu esqueci. A Lei Rouanet pagou você, né? Uma coisa que eu queria saber é quem você... Será que pode falar isso? Porque o voto é secreto, né? Quem que você vai votar? Nulo. Nulo? Nulaço. Annulations, Não, eu totations. declarei isso antes de começar o primeiro turno. Então, eu acho que é isso só. Não vim falar muito, porque não tenho muito pra falar por enquanto. Então é isso aí, valeu, falou.